Olá, pessoal! Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre tradutores e mais especificamente sobre compiladores e interpretadores. Vamos relembrar nossa última aula? Nós falamos sobre a lógica, né? E falamos também como a lógica aplicada à programação de computadores. E vimos também que nós precisamos, né, de ter uma linguagem, né, intermediária entre a linguagem do computador e a nossa, para que nós possamos programar esse equipamento. Vimos também que o algoritmo, né, seria uma forma, uma metodologia para a gente organizar os nossos pensamentos para a gente poder enviar para o computador, né? Mas a gente vai organizar esses pensamentos, e essa organização ela serve para linguagens de programação em geral que você vai utilizar. E que a linguagem de programação, então, é que vai receber aquilo, a nossa sequência, as nossas instruções, e vai traduzir para a linguagem do computador. Então, essa linguagem vai fazer o trabalho de um tradutor, né? E é isso, ok? O tema da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre esses tradutores, né? Esses programas que estão aí no meio do caminho entre o programador e o equipamento. Então, linguagem de programação, conjunto de convenções e regras que especifica como instruir o computador a executar determinadas tarefas. Ou seja, é nele que você constrói as suas instruções, a sua sequência de passos lá do seu programa. Serve como meio de comunicação entre o indivíduo que deseja resolver um problema e o computador, né? Ou entre o programador e a máquina. E aí nós temos aí linguagens, né, gerações de linguagens de programação. Primeira, segunda, terceira e quarta geração de linguagens de programação. Na primeira, nós vamos falar o quê? Sobre linguagens em nível de máquina. Aí, quando nós falamos em linguagem de máquina, lembrem que na aula anterior nós falamos qual é a linguagem do computador. O computador é um equipamento que trabalha por pulsos elétricos, né? É um equipamento eletrônico e ele trabalha com binário. Então, ele trabalha apenas com 0 e 1. Um. É a única informação que transita no interior do computador, né? No núcleo do seu processador, é 0 e 1. Um. Nós temos nosso sistema numérico que vai nossos algarismos de 0 a 9 e a combinação entre eles. Nós temos um alfabeto com várias letras e suas infinitas combinações. Nós temos símbolos e um conjunto de outros, né, códigos que nós utilizamos para a gente se comunicar e conduzir informações e transmitir informações. Porque o computador não, ele trabalha basicamente com 0 e 1. Então, tudo que todo o nosso mundo, quando ele vai para dentro do computador, ele vai traduzido em códigos binários, em códigos de 0 e 1. Então, quando eu falo que a primeira geração é a linguagem nível de máquina, ok? É que a linguagem ela era binária. Você programava em 0 e 1 lá no computador. Você falava, você especificava as suas instruções falando de forma binária. Já na segunda geração, nós temos as linguagens de montagem, né? Que ela já dá uma pequena melhora, uma facilidade para o programador em relação à linguagem em nível de máquina. Terceira geração, linguagens orientadas ao usuário. Pronto, esse está totalmente voltado para o programador. Quarta geração, orientadas à aplicação, ao programa, né? Mas a finalidade, o que o programa vai fazer, né? Você tem assim, mas o nível de abstração bem mais alto. E a quinta geração, as linguagens de conhecimento, né? Entrando aí, por exemplo, inclusive a inteligência artificial. Vamos então para a primeira linguagem, não, a primeira geração, que são as linguagens em nível de máquina.
como nós falamos, o quê? É onde nós programamos em binário. E aí, olha essa instrução, pessoal. Ela seria um código, né? Seria uma sequência, mas aí eu coloquei em quadradinho, eu quebrei, né? Em 3 pedaços. Isso é uma linha de código, mas eu quebrei em 3 pedaços porque essa instrução diz o seguinte, que eu vou somar, né, 2 valores, ok? Eu vou somar um valor que está num lugar com o valor que está em um outro lugar lá dentro do computador. E essa é a instrução. Primeiro você diz qual é a operação. Então, 0010 é uma operação de soma, né? Então já digo aqui que é uma operação de soma. Em seguida eu digo onde está o primeiro valor que vai ser somado. 0001 é o dado armazenado no registrador 01. O registrador é um espaço, uma espécie de memória que tem dentro do processador. É uma memóriazinha de guarda informação antes de realizar o cálculo. Então está guardado lá o valor. Então, eu estou somando o que tem na posição no registrador 0001 e aqui esse outro valor 0110 11 00 é o endereço, uma posição de memória lá na memória principal. O endereço lá na memória principal onde contém um outro valor que vai ser somado. Então, eu estou somando, que é o que diz isso aqui, 0010, é uma operação de soma. E eu vou somar o quê? O que está no registrador 0001 com o que está, com o valor que está nessa posição de memória 0110 1100. Veja só, né? Então, você trabalha em binário, em 0 e 1. Temos como alguns problemas. Programação trabalhosa, cansativa e fortemente sujeita a erros. Você mudou a posição entre o 0 e 1, ele vai fazer uma operação diferente que a gente queria, ele vai acessar um registrador diferente ou uma posição de memória diferente do que nós imaginávamos. Em seguida, nós vamos para a segunda geração, são as linguagens de montagem ou também chamado de linguagem assembly. E a grande vantagem nela é que ela já facilita, ela nos tira daquela necessidade de programarmos em binário. Mas a gente vai ver que a gente vai estar fazendo exatamente a mesma coisa que nós fizemos lá na linguagem nível de máquina, mas sem usar os numeradores, a codificação binária. Por quê? Os códigos de operação, a gente vai ter, nesse caso, a gente já usa, ao invés de um código numérico, a gente utiliza um código de operação. Por exemplo, 0010, ele vira como operação ADD. ADD significa uma operação de soma, uma operação de adição. Os endereços binários foram substituídos por mnemônicos, como se fossem apelidos. Certo? Eu dou um apelido para o registrador 0001, eu chamo ele de R1. No registrador 1, eu chamo de R1, R2, R3, assim consecutivamente. Aquela posição de memória, eu dou um nome para ela, eu chamo ela de total. Ok? Eu dou esse nome de total àquela posição de memória. E olha só, então vou ADD R1 total. Eu vou adicionar o que está, ok, no registrador 1 ao valor que está na posição de memória total. Ainda assim, obviamente, depois a gente escreveu esse código, né, ele é analisado, ele vai ser transformado em linguagem de máquina. Por quê? Porque os nossos programas, eles são transformados. Ao final, né, ele é compilado, né, ele é traduzido, no caso, que pode ser traduzido, interpretado, mas ele é transformado em uma linguagem de máquina para ele poder ser executado pelo computador. Então, o processador ele não entende isso aqui. Isso aqui depois, ok, vai ser transformado nisso aqui. Porém, isso aqui já facilita para o programador, ficou mais simples.
programador. Mesmo assim, pessoal, ainda, né, quem teve a experiência de trabalhar com Assembly sabe o quanto isso é muito mais complexo, muito mais difícil do que programar nas nossas linguagens, que nós já temos maior familiaridade. Em seguida, vamos para as linguagens de terceira geração. Elas são linguagens orientadas ao usuário. Então, elas são voltadas para o programador. Então, elas são muito mais fáceis ainda. Aí são elas, né? Elas surgiram aí a partir das décadas de 60, 50, 60. Entre elas temos aí Fortran, COBOL, PL1, Pascal, Basic, linguagem C, etc. Olha só, aqui, pessoal, nós temos um programa muito semelhante. Um programa que soma dois valores. Olha só. E aí, como que seria? Ó? Você coloca lá, program soma. Eu digo qual é o nome do programa. var, eu declaro as áreas de memória que eu vou utilizar. Então, valor 1, valor 2, soma. 2 pontos, eu digo qual é o tipo desses espaços de memória. Eu digo que ela é do tipo integer, né? Que, para quem conhece, isso aqui é a linguagem Pascal, isso aqui são 3 espaços de memória do tipo inteiro, né? Que eles conseguem armazenar valores do tipo inteiro. E aqui nós iniciamos o programa, tem um comando begin, begin é início. Read, read é leia. Leia o quê? Quando eu dou read no computador é para ele receber o valor, ele vai ler um valor que alguém colocou, que alguém vai digitar. Então ele vai ler e vai colocar uma determinada variável. Então, quando eu coloco read valor 1, significa que o que a pessoa digitar, o usuário digitar nesse momento, ok? O programa vai colocar dentro dessa variável, desse espaço de memória chamado valor 1. Aqui é a mesma coisa, read valor 2. Então, o que for digitado, o programa vai colocar dentro desse espaço de memória chamado valor 2. E aqui em seguida nós temos uma outra variável, que eu chamei de variável soma, né? Esse espaço de memória soma, ele vai receber o que está no valor 1 somado ao que está no valor 2. E em seguida nós temos o comando que é de write. Write quer dizer escreva. Então ele vai escrever, ele vai apresentar na tela, escrever para você. Então escreva soma. Ou seja, ele vai escrever o resultado que está nessa posição de memória soma. Que vai ser o quê? O resultado da soma dos dois valores. Então aqui nós temos rapidamente um programa que soma dois números e nos apresenta esse valor na tela do computador. E olha só, o que a gente usou? Program, a gente deu nome para o programa. Olha só, nós dizemos quais são as variáveis, o tipo de cada uma delas, início, begin e end. Isso é uma linguagem, na verdade isso aqui é português, na verdade esse aqui já está traduzido. Né? É como se a gente colocasse lá a ideia do algoritmo, né? Uma receita de bolo, a gente colocasse a receita de bolo e traduzisse para inglês. Isso aqui é da inglês, né? É o programa, é o início, leia, escreva, termine, end. Então, isso aqui é como se uma pessoa tivesse, né, fazendo eu poderia dizer, uma narração para o computador, numa linguagem muito humana, né, muito próxima ao usuário. Quarta geração. Aí nós vamos aí para linguagens orientadas à aplicação. Visto que apressar o processo de desenvolvimento de aplicações gera um código sem erros a partir de requisitos de expressões de alto nível. Ela torna mais fácil o uso de linguagens, né? Tal que até o usuário final possa programar, né? Ele possa fazer buscas, né? Fazer comandos, ok? Sem ter a necessidade de ser um grande programador, um desenvolvedor. Às vezes o usuário avançado ele consegue, ok? Utilizar linguagens orientadas à aplicação para obter informações. Por exemplo, aqui eu tenho, digamos que eu tenho lá no banco de dados uma tabela que tenha, ok? Eu tenho uma tabela alunos, o banco de dados que tem os alunos, o nosso sistema acadêmico. Né? O SIG ele tem uma tabela lá de alunos, onde tem que cadastrar todos os alunos. Tem o nome, CPF, o curso, né? RG,
data de nascimento, naturalidade, uma série de informações lá sobre cada um de vocês. Só que eu quero o quê? Eu quero só a listagem dos alunos de sistema. E ele tem o quê? Ele tem o nome, o endereço, o CPF, o curso de todos os alunos do IFTO. Só que eu quero o quê? Apenas o nome dos alunos de sistemas para a internet. E eu dou o sistema, eu dou um comando como esse, ó. Select o nome. Então eu quero dessa tabela eu quero apenas o campo nome. Eu posso ter 30 campos, ele vai trazer apenas o campo nome. A partir de from alunos, a partir da tabela alunos. E where. Where quer dizer a condição, onde o código curso, ou seja, o código do curso, né? Ok? O curso seja igual a sistemas para a internet. Pronto. Ele vai me trazer todos os nomes dos alunos do curso de sistemas para a internet. Vê que isso aqui está ainda mais simples do que aquela linguagem da terceira, né? É como se eu estivesse conversando com o banco de dados isso aqui. Né? Olha, me traz me traz os nomes lá da tabela aluno quando o código do curso seja esse campo aí, código curso seja sistemas para a internet. Pronto, ele vai te dar todos os nomes desses alunos. Quinta geração, linguagens de conhecimento. Utilizado aí, mecanismos da inteligência artificial. Né? Essas linguagens armazenam o conhecimento complexo de modo que a máquina possa obter inferências a partir da informação coletada. Então você manda informações para ela e depois você coloca as instruções. E ele começa o quê? A gerar inferências, ele gera conclusões a partir das informações que estão lá. Sem você dizer exatamente como ele deve obter essas conclusões, essas inferências. O código é mais ou menos parecido. Isso aqui é um código, pessoal, para fazer a Torre de Hanoi em Prolog. Olha só. Né? Quem conhece a Torre de Hanoi, né? Aquela posição lá dos discos, né? De mover, né? De um local para o outro. Né? Então, tem alguns problemas que você resolve também em algoritmos, né? Mas isso aqui seria o algoritmo da Torre de Hanoi na linguagem Prolog. Em seguida, a gente tem uma outra classificação que a gente trabalha aí, ok? A gente fala o quê? De níveis de linguagem, porque vocês também vão ver esse conceito, né? Esse programa, esse sistema operacional, ele foi desenvolvido em uma linguagem de baixo nível. Essa rotina aqui do banco de dados foi desenvolvida em uma linguagem de alto nível, ok? Vamos diferenciar isso aí, tá, pessoal? Então, o que a gente fala de linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível? E aí o parâmetro que diferencia significa o que está mais perto do equipamento, o que está mais perto do programador. Se está mais perto da máquina, ou seja, está mais voltado a registradores, códigos, né, de operação, endereços de memória, coisas do tipo, ok? Então, eu estou sempre fazendo relação a operações e lugares, né, dentro do processador. Se eu estou falando de itens do processador, eu estou em linguagens de baixo nível. Linguagem de alto nível é quando eu estou perto do usuário, quando eu falo aquilo que o usuário está mais perto do programador, como leia, escreva, início, fim. Quando você dá apelidos para as posições, né, onde estão armazenados os dados. Tipo, é uma soma, eu não vou dizer assim um acumulador, um registrador tal, eu vou dizer assim, é uma soma, é um valor intermediário, valor final, salário bruto, salário líquido. Eu estou falando com linguagens de alto nível. E fazendo a diferenciação daquilo que nós vimos anteriormente, primeira e segunda geração, no caso, linguagem binária, a linguagem de máquina e linguagem assembly, primeira e segunda geração. São linguagens de baixo nível. A partir da terceira geração, todas são linguagens de alto nível. Ok? Lembrando que esse conceito não quer dizer alto nível em termos de tecnologia. Ele quer dizer alto nível em termos de proximidade do programador. Baixo nível, quanto mais próximo do programador, mais alto nível. Quanto mais distante do programador e mais próximo do equipamento, baixo nível. Ok? Essa é a ideia dessa diferenciação que existe nos níveis de linguagem.
E aqui você tem mais ou menos um outro exemplo gráfico que explicita bem, né? Essas diferenças aí. Então, você tem aqui o núcleo, né? Então, lá no núcleo, de qualquer forma, nós vamos ter que ter uma linguagem de máquina, né? O que vai rodar lá no núcleo do computador vai ser binário, ok? Então, a linguagem assembly, ela está aqui, ó. Então, naquela que a gente viu na segunda geração. Então, o que foi gerado aqui e é depois transformado numa linguagem de máquina para poder ser executado. Okay? As linguagens de alto nível, elas estão aqui. Okay? Então, essa linguagem de alto nível, depois que você gerou o seu código em linguagem de alto nível, ela, internamente, ela é montada e depois transformada em linguagem de máquina. Ela tem que passar por esses processos também. Só que não é você que faz. O compilador faz isso, né? O compilador, o interpretador faz isso sem você nem perceber que ele está fazendo. Lembra? Porque aí a coisa está acontecendo aqui, mas vocês vão trabalhar aqui, ó. Então, quer saber onde é que está o lugar de vocês? Ok? Analistas, programadores de sistemas para a internet. Vão trabalhar bem aqui, nessa área mais externa, ok? Nessa área, trabalhando em linguagens de alto nível. E aí nós vamos para uma outra classificação, onde você diferencia entre tradutores, nós diferenciamos nossos tradutores, ok? Em compiladores e interpretadores. Aí todo mundo está falando, é um compilador, linguagem compilada, é interpretada, então, e o que é isso, né? Beleza. Então vamos voltar lá, só recapitulando então, o tradutor. Aquele programa que recebe como entrada um programa escrito em uma linguagem de programação, que a gente chama linguagem fonte, né? Ou também chama-se o código fonte. É aquilo que você vai desenvolver. Você vai desenvolver o seu código. Você vai escrever seu programa lá. Ele vai receber aquilo, o tradutor, e ele vai produzir como resultado, ele vai receber aquilo lá e vai produzir o quê? A linguagem de máquina, ou linguagem objeto. Ele vai deixar aquilo lá transformar numa forma que o computador entenda, que é a linguagem objeto. Né? Que é o programa realmente, o final, pronto para ser executado. Então, esse é o trabalho do tradutor. E o tradutor, olha só, por sua vez, ele vai, né, se diferenciar aí entre compiladores e interpretadores. Então, aí nós vimos também, se é uma linguagem de montagem, é um montador. Olha só, que é assembler, né? Se eu for programar direto em uma linguagem, né, de montagem. Aí você vai usar o quê? Um montador. Tradutores que, né? Então, ou seja, acredito que, então, se você programa em Assembler, você vai utilizar o quê? Para ele gerar o código-fonte, né? Então, você vai usar o quê? Você não vai dizer que você não usa um compilador ou um interpretador, né? Você usa um montador, tá? Lembre disso. Programou em Assembly, você vai usar um montador para gerar o código, né, objeto, ou a linguagem objeto. Agora, para nós que fazemos nossos programas em linguagens de alto nível, então existem dois tipos de tradutores. Eles são compiladores ou interpretadores. Qual a diferença entre eles? Compiladores, olha só, traduz uma linguagem escrita em alto nível, produz um programa em linguagem objeto, né, que seja executado, né, direto na linguagem de máquina, pode ser executado uma ou infinitas vezes futuramente. Enquanto o código-fonte do programa não for alterado, ele pode ser executado sem a necessidade de uma nova compilação. Programas compilados tendem a ser executados mais rapidamente que seus correspondentes interpretados. Vamos lá. Então você escreveu o seu código. Esse compilador ele vai pegar o seu código, vai transformar ele direto no código objeto. Ok? É um resumo daquilo que você escreveu. Aquele lá que está pronto em binário para que o computador entende. E uma vez que você gerou esse código objeto, você vai usar apenas o código objeto. Toda vez que você precisar. E ele, olha só, eles são mais rápidos. Ou seja, porque ele já está pronto. Ele não precisa ser compilado a cada vez que ele é executado. Você usa direto o código objeto. O teu código fica aqui do lado e teu objeto está lá. E você usa sempre o objeto. Aí são exemplos, né, de linguagens compiladas.
C, C++, Pascal, aquele exemplo que eu dei lá, né, da soma, né, do program, ok? Um código em Pascal. Vamos para, né, o interpretador. O interpretador, o que ele faz? Ó? Ele traduz o programa que você escreveu, né, na linguagem, né, na linguagem objeto, ok? Então ele traduz aquilo que você escreveu na linguagem de alto nível em linguagem de máquina, instrução a instrução, enquanto ele vai sendo executado. É como se no exemplo lá do Pascal, né, ele colocasse lá, fazendo analogia, sabe? Não é exatamente assim. Beleza? Então eu digo lá primeiro, né? Leia o valor 1. Então ele pega aquele código, ele vai lá, ele vai interpretar, jogar aquilo ali na linguagem de máquina, o computador executa. Ele vai para a próxima instrução. Leia o valor 2. Ele vai transformar, compilar aquilo num código objeto, transformar em binário, o computador executa, ele vai e assim para a próxima instrução. Então, a cada instrução, no momento que ele é executado, ele vai pegar cada instrução, transforma aquilo lá em linguagem de máquina e executa. Ou seja, significa que toda vez que o programa for interpretado, tiver que ser reexecutado, todo o processo de interpretação terá que ser refeito, independentemente de já ter havido ou não modificações do código-fonte do programa desde a sua última execução. Olha só. Então o programa está lá prontinho, ele está correto, mas toda vez que ele executar, ele vai ser interpretado novamente. O que acontece lá no compilador, né? O compilador, pessoal, só precisa compilar de novo se eu alterar o código. Então eu fiz meu código, ele está todo certinho, eu rodo ele, aquele código objeto, infinitamente. Agora, agora, digamos, o cálculo da aposentadoria, não, o cálculo agora da poupança, digamos, o sistema do banco, né? Não é mais uma taxa fixa, né, não é a taxa de juros Selic e tal ao mês. Não, é a taxa Selic mais 40% do GPM, né, do aumento do GPM ao mês, e a média da inflação acumulada nos últimos 3 anos. Quer dizer, eu vou mudar a equação, aí eu vou lá para mudar a equação, então eu tenho que compilar novamente, gerar um novo código objeto. Apenas nesse momento. Se eu não tiver alteração, eu não compilo. Interpretador não. Toda vez que você executar, ele vai, né, ele vai interpretar todo aquele código novamente. Instrução após instrução. Exemplo, então, Java, C Sharp, Python. Né? Exemplos de linguagem interpretadas. E aqui nós temos um gráfico que a gente consegue compreender melhor. Beleza, pessoal? Esses tradutores, né, de linguagem de programação. Então, já que você tem um programa fonte, então é aquilo que você escreveu, né, uma linguagem de alto nível. Aqui você tem um tradutor, né, pode ser compilador, interpretador, o programa objeto, se ele gera, né? A gente sabe que o interpretador não gera um código objeto, ele vai gerar, ele não deixa um objeto pronto para ser executado. E a execução. Olha só como acontece na linguagem do compilador, né? O seu programa fonte, ele é compilado, a compilação gera um código de máquina, e aí você vai executar todo o programa. Com base o quê? Na linguagem de máquina. Próxima vez que eu for executar, eu vou daqui para cá. Não preciso mais usar o compilador. Vou pegar a linguagem de máquina, o objeto que já está aqui, e vou executar. Por isso que é mais rápido. Lembra que tem aquele comentário aqui mais rápido? Então, eu trabalho sempre nesse sentido aqui. Linguagem de alto... No interpretador. Aí você tem lá seu código na linguagem de alto nível. E olha só o que vai acontecer. Toda vez que for executado, ele vai interpretar cada instrução, executa, vai para a próxima instrução, interpreta, executa, próxima instrução, interpreta, executa. Fazendo esse processo. Próxima vez que eu for utilizar aquele programa de novo, ele vai ter que ser interpretado instrução após instrução novamente. Ó. Vem, interpreta, interpreta, executa. Ele faz esse caminho maior. Ele não deixa o compilador quieto aqui e vai trabalhar direto aqui. Não, ele faz todo esse processo novamente. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, ok? Sobre tradutores.